Você conhece a verdadeira história do homem mais sábio da Bíblia? Prepare-se para uma jornada surpreendente pelos erros, acertos e segredos da sabedoria de Salomão. Foi considerado o homem mais sábio da história. Mas o que pouca gente sabe é que ele também enfrentou dúvidas profundas e cometeu erros difíceis. Se você se interessa por esse tipo de história que toca o coração e ensina de verdade, já deixa o seu like e vem comigo nessa jornada. Lembro-me claramente daquela noite especial em que o grande Eu Sou, o próprio Deus, visitou-me em um sonho. Senti sua presença majestosa e ouvi sua voz suave ecoando em minha mente. Em um momento de humildade e reverência, prostrei-me diante dele e o implorei por sabedoria. E o Senhor sorriu para mim, agraciando-me com a dádiva da inteligência superior, a capacidade de discernir entre o bem e o mal, a sabedoria para conduzir com justiça aqueles que me foram confiados. Desde aquela noite, eu me tornei não apenas Salomão, mas Salomão o sábio, governando com prudência e amor aqueles sob meu reinado. Naquela manhã ensolarada em Jerusalém, fui chamado às pressas para resolver uma disputa que acirrava os ânimos de duas mulheres desesperadas. Ambas afirmavam ser a mãe de um precioso bebê, e suas lágrimas ecoavam pelos corredores do palácio. Diante de mim, nos olhos daquelas mães sofridas, vi refletida a essência da maternidade, o vínculo sagrado entre mãe e filho. Após ouvir atentamente seus relatos emocionados e verossímeis, decidi tomar uma decisão incomum: ordenar que o bebê fosse cortado ao meio e metade entregue a cada mulher. Naquele momento de tensão, aguardei, observando atentamente suas reações. Eis que imediatamente uma das mulheres clamou por misericórdia e preferiu abrir mão do filho a vê-lo dividido. Seu amor maternal triunfara sobre o egoísmo e revelara a verdadeira mãe daquela criança indefesa. Com lágrimas nos olhos, ordenei que o bebê fosse devolvido à sua legítima mãe, restituindo assim a paz aos corações dilacerados. Foi ali, na simples decisão baseada na empatia e no discernimento divino, que a verdadeira sabedoria se manifestou perante todo o reino. Lembro-me claramente do amanhecer dourado em Jerusalém, quando decidi erguer o grandioso templo dedicado ao meu Senhor, o Deus de Israel. Cada detalhe da construção era minuciosamente planejado. Os melhores artesãos foram convocados e materiais preciosos foram trazidos de lugares distantes. As paredes resplandeciam com a luz do sol e o som dos martelos ecoava pelos corredores sagrados. Foi um período de dedicação e devoção, onde cada pedra colocada representava uma oração silenciosa ao Altíssimo. Em meio ao esplendor da obra, senti a presença divina pairando sobre mim, me guiando em cada decisão e enchendo meu coração de gratidão. Ao finalmente inaugurar o templo, pude ver o reflexo da glória de Deus brilhando sobre nosso povo escolhido. O santuário era mais do que uma construção física, era um símbolo da aliança eterna entre o Criador e seu povo amado. Na época de meu reinado, uma sombra pairava sobre meu coração, mesmo cercado pela grandiosidade de Jerusalém. Mulheres estrangeiras, com seus olhares sedutores e costumes exóticos, adentraram meus aposentos e trouxeram consigo os deuses pagãos que outrora haviam tentado meu povo escolhido. Inicialmente, pensei que minha sabedoria poderia resistir às influências mundanas. No entanto, lentamente me vi envolvido em um labirinto de compromissos políticos e laços amorosos que desviavam minha mente da adoração do Deus único e verdadeiro. As estátuas silenciosas dos ídolos estranhos pareciam me observar em ato de traição. Minha sabedoria tornou-se turva sob o véu da paixão proibida e da tentação insidiosa. Em cada passo dado em direção aos prazeres efêmeros, afastava-me um pouco mais da luz da virtude e do caminho reto trilhado por tantos reis de Israel antes de mim. As sábias palavras dos profetas ecoavam em meus ouvidos como um eco distante. Guarda o teu coração. Mas era tarde demais para conter a tempestade que se formara em meu interior. As consequências de minhas escolhas erradas logo se fariam sentir não apenas em minha vida, mas em todo o reino de Israel.
Recordo-me vividamente do período conturbado que sucedeu à minha morte, quando as consequências dos meus erros começaram a se desenrolar diante dos olhos de Israel. O reino que outrora fora unificado e próspero viu-se dividido pela amargura das disputas e rivalidades. Meus filhos, herdeiros da coroa de Judá, lutavam pelo poder e influência, fragilizando as fundações que um dia ergui com tanto esforço e sabedoria. A sombra do meu legado, outrora brilhante, parecia se desfazer sob o peso das escolhas imprudentes que fiz em vida. Enquanto o povo sofria as consequências da minha busca por prazeres efêmeros e alianças perigosas, sentia a angústia do arrependimento penetrando meu espírito além túmulo. A divisão do reino era mais do que um rompimento político. Era a manifestação trágica das minhas falhas como líder e como homem de Deus. A cada pedaço de terra disputado, cada grito de guerra ecoando pelos vales antes pacíficos, eu via refletido o preço amargo da imprudência e da arrogância. E assim meu legado se tornava não apenas um testemunho da minha sabedoria, mas também um lembrete sombrio das minhas fraquezas e limitações humanas. Lembro-me com nitidez do momento em que decidi registrar minha sabedoria e reflexões sobre a vida em versos e palavras de sabedoria. Cada provérbio que brotava de minha mente era como uma semente plantada no solo fértil da alma humana, pronta para florescer em conselhos e instruções valiosas. Nas páginas desse livro sábio, eu espalhava os tesouros do conhecimento adquirido ao longo de anos de experiência e comunhão com o Altíssimo. Cada frase lapidada com esmero representava um pedaço do meu entendimento sobre justiça, prudência, amor ao próximo e temor a Deus. Eclesiastes, por sua vez, foi a expressão melancólica e profunda da reflexão sobre a fugacidade da vida terrena e a busca incansável pelo verdadeiro sentido da existência. Cada palavra ali escrita ecoava as verdades amargas e edificantes que permeiam a jornada de todo ser humano neste mundo transitório. Essas obras não eram apenas um exercício intelectual ou acadêmico. Eram fruto de uma vida vivida intensamente, marcada pelas glórias e fracassos que só os escolhidos por Deus podem compreender em sua plenitude. Lembro-me vividamente do momento em que a notícia da visita da rainha de Sabá à minha corte chegou aos meus ouvidos. Seus feitos e sua sabedoria eram renomados em terras distantes, e sua jornada até Jerusalém despertou em mim uma mistura de curiosidade e expectativa. Com o coração preparado para recebê-la com honra e respeito, aguardei ansiosamente sua chegada. E então, finalmente, os portões se abriram e ela adentrou majestosa, vestida em trajes de nobreza e portando presentes de grande valor. Seu olhar perspicaz e sorriso acolhedor revelavam não apenas a beleza exterior, mas também a graça interior que a distinguia como líder e soberana. Em nossos diálogos profundos e trocas de conhecimento, pude perceber o brilho da inteligência divinamente concedida refletindo em seus olhos. Cada palavra pronunciada era como uma pérola de sabedoria entrelaçada às conversas que perdurariam na memória como um tesouro precioso. O encontro entre Salomão e a rainha de Sabá não foi apenas um momento de cortesia diplomática. Foi um intercâmbio de ideias, valores e visões que transcenderam as fronteiras geográficas para tocar as almas sedentas por verdadeira sabedoria. Ao longo dos anos de meu reinado, confesso que me vi diante de desafios inimagináveis, provações que abalaram a estrutura de minha sabedoria e me fizeram questionar a própria essência de meu ser. Em meio às disputas políticas, as alianças duvidosas e as tentações sedutoras que permeavam os corredores do palácio, foi no silêncio da noite, diante do Altíssimo, que encontrei verdadeira paz. Em minhas fraquezas humanas e hesitações diante das incertezas do futuro, descobri a força inabalável que reside na dependência de Deus. Cada decisão tomada com humildade e cada passo dado com fé eram reflexos da minha conscientização da fragilidade da sabedoria terrena e da necessidade constante da luz divina para iluminar meus caminhos. Assim, aprendi que a verdadeira sabedoria não reside na arrogância intelectual ou na busca incessante pelo poder, mas sim na rendição sincera ao Criador de todas as coisas
e na confiança inabalável em sua orientação amorosa. Que cada desafio enfrentado tenha sido uma oportunidade para fortalecer minha fé e para testemunhar aos outros a grandiosidade da graça divina. Ao final de minha jornada, quando meus olhos contemplavam o horizonte dourado de uma vida vivida intensamente, as palavras fluíam de minha alma como um rio caudaloso. Vaidade das vaidades, ecoavam meus lábios sábios, enquanto o crepúsculo iluminava meu rosto marcado pelo tempo e pelas escolhas feitas. Cada suspiro era carregado de memórias preciosas, cada pensamento mergulhado na reflexão profunda sobre a fugacidade da vida terrena e a busca incansável pelo verdadeiro significado da existência. Das festas grandiosas aos momentos de solidão, das riquezas acumuladas aos tesouros espirituais conquistados, compreendi que todas as realizações e prazeres mundanos eram como sombras passageiras diante da luz eterna da presença divina. Em minhas mãos cansadas repousava um cajado esculpido com versos sábios. Em minhas palavras finais ressoava a sabedoria adquirida ao longo dos anos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Que essas palavras simples sejam o legado que deixo para as gerações futuras. Um lembrete humilde da fonte suprema de toda a sabedoria e do propósito último que guia cada passo dado sob a luz do Criador. Que o eco dessas verdades ressoe nas almas sedentas por significado e encontre morada nos corações sedentos pela verdadeira paz. Encontrava-me diante do povo de Israel, cabelos brancos e olhos sábios fitando cada rosto à minha volta. As palavras brotavam de meus lábios como um sussurro ancestral, carregadas do peso da experiência e da sabedoria adquirida ao longo dos anos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, ecoava a voz cansada, mas firme, do líder que um dia fora chamado de sábio. Cada sílaba pronunciada ressoava no ar denso da sala, reverberando nas paredes de pedra que testemunharam tantas decisões e julgamentos. Naquele momento solene, em que o peso da coroa se misturava com a leveza da despedida iminente, compreendi a essência última de tudo o que havia vivido, o temor reverente ao Criador e a obediência inquestionável aos seus preceitos. Que essa simples verdade seja o farol a guiar os passos incertos dos que vierem depois de mim, recordando-lhes que toda a sabedoria humana é vaidade diante da grandeza divina. Que cada decisão tomada seja moldada pelo medo sagrado do Senhor e pela fidelidade irrestrita à sua vontade soberana. Que essa lição final ressoe nos corações sedentos por verdade e encontre solo fértil para florescer em justiça e paz. Assim termina a jornada de Salomão, não como um rei poderoso ou um intelectual renomado, mas como um servo fiel do Deus Altíssimo. Se essa história falou com você, não pare por aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe nos comentários o momento que mais tocou sua alma. Juntos, vamos explorar as maiores lições da Bíblia em uma jornada de sabedoria, fé e transformação. E o próximo capítulo já está a caminho e você faz parte dele. E não se esqueça, escreva aqui embaixo qual parte dessa jornada mais falou com você. Sua participação faz toda a diferença.